Neste vídeo vou falar da estimação intervalar do valor médio. Até agora temos falado da estimação pontual do valor médio. Porquê agora intervalar? Porquê? Porque quando eu recolho uma amostra, o que eu vou fazer é, faço a média do que estou a estudar. Imaginem que estamos a ver os resultados escolares dos alunos de uma escola. Eu recolho uma amostra, por exemplo, de 40 alunos e faço a média desses alunos. E depois digo, a média obtida é esta e, portanto, a da população será um valor parecido com este. É um valor parecido, mas ficamos assim, parecido como? Será muito maior, pouco maior. Portanto, a estimação intervalar, no fundo, vai-te dizer, olha, eu espero que a média dos resultados escolares destes alunos está, por exemplo, entre 11,7 e 12,3. Pronto, eu assim tenho uma noção mais realista daquilo que será a média dos alunos, em vez de dizer, eu recolhi uma amostra, a amostra deu-me 12,3 e, portanto, os resultados são estes. Portanto, então, o que se faz aqui é, fazemos um intervalo de confiança. Portanto, o intervalo, porque é um intervalo, vou dizer que há um limite inferior e um limite superior de confiança, porque eu tenho alguma confiança naquilo que estou a dizer. Portanto, aqui é o intervalo de confiança de um parâmetro. O parâmetro pode ser a média, como pode ser a proporção. Portanto, a média foi o que eu acabei de te explicar. A proporção pode ser, por exemplo, desses alunos, em vez de eu estar a estudar a média dos seus resultados, posso estar a querer saber quantos deles ou qual a percentagem deles que pretende seguir o ensino superior. Então, dos alunos todos, eu vou contar quantos é que querem seguir o ensino superior. E, portanto, imagina que nesta amostra de 40 alunos, eu vou dizer, olha, aqui 31 pretendem seguir o ensino superior. Então, esta é a minha amostra, eu digo que a minha proporção é os 31 sobre 40. E coloco aqui um chapéu porque eu estou a falar relativamente a uma amostra. Portanto, isto é quando eu falo da proporção. Quando falo da média, é porque recolho e estou a fazer a média do que estou a estudar. Portanto, aqui quando se fala em parâmetro é neste sentido. Portanto, eu posso querer fazer um estudo, um intervalo de confiança para uma média do que estamos a estudar, ou então do parâmetro. E isto é um intervalo no qual temos alguma confiança que irá ter o verdadeiro valor da média ou da proporção. E, portanto, a esta confiança chamamos de nível ou de grau de confiança. E qualquer intervalo tem este formato, portanto, tem a estatística menos a margem de erro ou a estatística mais a margem de erro. Portanto, o que é a estatística? A estatística é a média ou a proporção de acordo com o que eu estou a estudar. E, portanto, no fundo, o que eu estou a dizer é, eu encontrei esta média, por exemplo, recolho a tal amostra e dá-me média 12,1. Aqueles alunos têm média 12,1. A margem de erro é, eu penso, por exemplo, que quero uma margem de erro de 0,1. Então, eu vou para trás de 0,1 e vou para a frente 0,1. E, portanto, crio um intervalo de confiança em que aqui faço o 12,1 menos o 0,1, que dá-me 12. E aqui faço 12,1 mais 0,1, que me vai dar o 12,2. Então, neste caso, eu criei um intervalo de confiança que vai entre o 12 e o 12,2. Portanto, este 0,1 acaba por ser o meu erro, a tal margem de erro. Os níveis de confiança podem ser de 90%, 95% ou de 99%, ou seja, no fundo é o grau, a intensidade de confiança que eu tenho neste meu intervalo. O que acontece é que, o que é que isto significa? Significa que, por exemplo, 90%, que se eu recolher 100 amostras, eu espero que dessas 100, 90 tenham o meu valor real da população. Portanto, o valor médio real. Se eu, em 95, quando eu recolho 100 amostras, espero que 95 delas tenham... Pegando aqui neste esquema, o que é que eu tenho aqui? Aqui é o valor da média, o valor real da média, ok?
E, portanto, estes tracinhos aqui, no fundo, vão ser os intervalos de confiança. Portanto, eu, por exemplo, neste aqui, recolhi uma amostra e construí este intervalo de confiança, em que este é o limite inferior e este é o limite superior. O que é que aconteceu? O valor real está aqui. Pertence, isto é o valor médio, que é o valor real da população. Aqui encontrei outra amostra, tenho um limite inferior, tenho um limite superior e tenho aqui o valor médio no meio. O que é que aconteceu a este vermelho? Este foi uma amostra. Porquê? Porque a amostra não tem o valor real. Portanto, por exemplo, os 99%, o que é que eu penso? Em 100 amostras, espero que 99 das amostras contenham o valor médio real. Portanto, quem diz o valor médio, estou a falar também da proporção. E, portanto, o intervalo de confiança tem este formato. Portanto, temos a média, menos o z vezes o desvio padrão a dividir pela raiz da dimensão da amostra, ou então o extremo superior, que será a média, mais o z vezes o desvio padrão a dividir pela raiz da dimensão da amostra. Aqui o desvio padrão pode ser o desvio padrão populacional, se for dado, ou, na sua ausência, também pode ser o desvio padrão, o S, que é o desvio padrão populacional. Portanto, nós trabalhamos aqui com o que temos. O que é este Z? Este Z deduz, isto há deduções para isto, eu não te vou ocupar tempo com isto, porque na realidade depois não usamos, portanto o que nós fazemos é aplicar o intervalo, mas isto pode ser deduzido. E portanto o Z vezes o desvio padrão a dividir pela raiz do N, isto vai ser o meu erro, está bem? Este valor de Z já foram calculados, isto vem nos formulários, e portanto quando o nível de confiança é de 90% é de 1.645, 95% 1.907 e 99% é de 2.576. O que acontece é que à medida que o nível de confiança aumenta, os valores do Z também aumentam. Portanto, se este valor ficar maior, o erro torna-se maior. E isto porquê? Porque eu tenho aqui a média. Se eu quero acertar mais, digamos assim, eu tenho que aumentar para ver se consigo acertar. Não sei se me faço entender. Ou seja, se eu colocar aqui a média e colocar um intervalo pequenino, se calhar a probabilidade de eu acertar não é tão boa. Então, geralmente estes intervalos mais pequenos estão associados a níveis de confiança menor. Eu tenho menos confiança, ou seja, possivelmente vai haver mais intervalos ou mais amostras em que o valor real não terá incluído o valor médio da população. Portanto, se eu tenho mais confiança, eu vou ter automaticamente que ter um intervalo maior. Portanto, este erro vai aumentar. Para minimizar tudo isso, o que é que se faz? Aumenta-se a dimensão da amostra. Portanto, se eu questionar a mais pessoas, eu vou ter uma amostra mais representativa e possivelmente terei mais probabilidade de conseguir ter o valor médio incluído no intervalo. E, portanto, porque se eu dividir por um valor maior, diminui-me este erro. Outras conclusões que nós temos é que o erro, portanto, isto é o que eu acabei de dizer, que a amplitude do intervalo vai ser o dobro do erro e que a soma dos extremos vai ser o dobro da média. Isto pode ser útil para resolver alguns problemas. Por exemplo, como é que eu agora vou ver isto? A amplitude do intervalo. Vamos imaginar que eu tenho um intervalo de 10 a 15. Qual é a amplitude? Portanto, a amplitude é a diferença do valor do extremo superior menos o extremo inferior, que neste caso é 5. Portanto, faço o maior menos o menor. Neste caso, o que é que eu faço? Portanto, o intervalo de confiança é este. Vou colocar o erro, que é mais fácil do que estar a escrever esta expressão toda. Portanto, já sei que isto é o meu erro. E, portanto, a amplitude aqui vai ser o extremo superior, que é a média mais o erro, menos o extremo inferior. E vou colocar parênteses, porquê? Porque este menos atrás do parênteses vai trocar isto tudo. Portanto, agora vou tirar. O primeiro não tem nada, portanto não é preciso tirar nada. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. E o que é que sucede? Tenho a média, menos a média, ela corta. E aqui tenho o erro, mais o erro, tenho o dobro do erro, que é o que está aqui. Se eu pensar na soma dos extremos, então vou somar o extremo inferior com o extremo superior. O que é que acontece?
tem menos erro mais erro, isto dá 0. E, portanto, média mais média dá o dobro da média. Portanto, isto pode ser útil na resolução de alguns problemas. Vamos ver agora aqui um exemplo muito prático, onde nós podemos ver construir um intervalo de confiança. Então, mediu-se a 1000 pessoas saudáveis, viu-se a média dos batimentos por minuto. E viu-se que era 75. Portanto, esta média era 75. Portanto, como eu estudei isto em 1000 pessoas, isto não é a minha população. Então, vou dizer que a média vai ser 75. Com um desvio padrão de 10 batimentos. E, portanto, como isto é uma amostra, o desvio padrão vai ter que ser o S. Portanto, isto é 10. O que acontece? Quero o intervalo de confiança de 95%. Então, se tenho confiança de 95%, então o Z vai ser 1,960. Então, vou fazer aqui o meu intervalo de confiança. Isto vem em formulário, não precisas de decorar. E, portanto, agora é só substituir. A média é 75, menos o Z, que é 1,960. O S, que é o desvio padrão, é 10. E o N, calma, o N está aqui. O N é a dimensão da amostra, 1000. Portanto, temos 1000. E agora vamos fazer a mesma coisa. 75 mais... que é a raiz. É assim de escrever, mas é a raiz. Agora vamos à calculadora e isto vai-me dar 74 a 76, aproximadamente. Isto são valores aproximados. Tá bom? Pronto, e temos o intervalo de confiança. Portanto, o que é que eu posso dizer? Com uma confiança de 95%, estima-se que a pulsação média de pessoas saudáveis esteja entre 74 e 76 batimentos por minuto. Pronto, e criamos o nosso intervalo de confiança.